Bom, pessoal, conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós aprendemos foi o conjunto dos números naturais. Começam a partir do zero e vão até o infinito à nossa direita. O segundo conjunto, aliás, o conjunto dos naturais, ele é representado pela letra N, tá? O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são todos os naturais mais os negativos, tá? Até o infinito pelo lado esquerdo. Muito bem. O terceiro conjunto que nós aprendemos foi o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. O que são os números racionais? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Ou seja, o conjunto dos racionais são todos os naturais, são todos os inteiros também, e os decimais finitos e os decimais infinitos, né? Vamos mostrar aqui como transformar esses números em uma fração. Eu tenho 3 inteiros ou 3,0. Então é o seguinte, eu copio ele sem a vírgula. Vamos lá. Embaixo eu coloco 1. Após a vírgula, como eu só tenho 0, como eu só tenho uma casa, eu coloco um 0, tá? Então, uma casa após a vírgula, um 0. Escrevi ele em forma de fração. Portanto, esse é um número racional, tá? Ele é natural e ele é racional. Olha o segundo. O segundo nós temos 1,3. Então, copia o número sem a vírgula. Coloca 1 na parte de baixo. Quantas casas tem após a vírgula? Uma só. Então, coloca um 0. Outro número. Consegui escrever ele em forma de fração. Então, ele também é racional. Agora eu tenho aqui uma dízima periódica, né? Ela tem um período e o período é 3. É o que está se repetindo. Como que eu escrevi isso em forma de fração? Então, vocês já aprenderam. Eu copio o período e coloco um 9 para cada período que aparece, né? Como eu só tenho um período, que é o 3 se repetindo, eu coloco só um 9. Agora, no exemplo de baixo, eu tenho novamente uma dízima periódica e o que está se repetindo é o 25, só que ele foi abreviado por essa barra, né? Então, é 0,25, 25, 25. Então, como que eu posso escrever isso em forma de fração? Então, eu copio o período e eu coloco dois 9s. Um 9 para cada período que aparece, ok? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Então, você pode dizer que os naturais também estão dentro dos racionais, porque qualquer natural eu consigo escrever em forma de fração. Por exemplo, o 2 não é 4 dividido por 2? Ou 8 dividido por 4? Ou 16 dividido por 8? Então, eu consigo escrever qualquer número natural em forma de uma fração. Também consigo escrever qualquer número inteiro em forma de uma fração. Então, os racionais, eles são todos os naturais, todos os inteiros, todos os números decimais finitos e todos os números decimais infinitos. Infinitos desde que eles tenham um período, né? Cheguem a algum ponto, ele começa a se repetir, ok? Ou seja, ele pode ser transformado em uma fração. O contrário dos números irracionais, representados pela letra I. Os irracionais não podem ser escritos como frações. E por que eles não podem ser escritos como frações? Porque a representação decimal deles é infinita e não periódica. Ou seja, ela não tem um período, não é? Após a vírgula, ela começa a ter uma sequência de números aleatórios e você não acha um período, né? Como nós conversamos. Então, eles são chamados de irracionais. Um dos números irracionais que nós trabalhamos em sala foi a raiz de 2. A raiz de 2, ela é 1, e para isso você pode até usar uma calculadora para conferir. 1,42, 13, 56, e aí vai. E esse número é infinito, só que ele não tem nenhum período, tá? Ele não se repete, então ele é um número irracional. Eu não consigo escrever ele em forma de fração. Para conseguir escrever ele em forma de fração, ele tem que ter algum período, ele tem que se repetir em algum ponto, né? E esse número ele não se repete nunca. Outro número irracional é o 5, que é 2,23, 60, 67 e aí vai. Também é infinito, né? E não se repete.
ele é irracional. Outro número irracional importante que nós aprendemos foi o π. O π é igual a 3,14, 15, 92, 65, e aí vai embora, né? Ele é infinito e não se repete. Esse é o conjunto dos números irracionais. Muito bem, vocês aprenderam os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Os irracionais é um grupo separado, tá? É um grupo isolado, tá? Esses daqui não se misturam com os irracionais. Os naturais estão dentro dos inteiros e os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Mas os irracionais, eles são um grupo separado, tá? Só que todos esses conjuntos que nós falamos, ou seja, esses 4 conjuntos que nós falamos, eles são chamados de conjunto dos números reais, ok? Todos esses conjuntos são chamados de conjunto dos números reais. Muito bem, agora nós vamos estudar a reta real. Antes de estudar a reta real, vocês precisam saber o significado do símbolo dos números reais. Eles são representados pela letra R, e quando tiver esse asterisco, isso quer dizer o quê? Que é a representação dos números reais menos o zero. Tá? São todos os reais, aqueles conjuntos que nós já vimos, menos o zero, quando tiver o asterisco. Quando tiver o sinal de mais aqui embaixo, são todos os reais mais o zero. Quando tiver o sinal de menos, são todos os reais menos os zeros. Desculpa, são todos os reais positivos mais os zeros, quando tiver o sinal de mais. Quando tiver o sinal de menos, são todos os reais negativos mais o zero. Tá? Como nós podemos escrever todos esses números em uma reta, né? Então vamos lá. Inicialmente eu vou acrescentar aqui só os naturais, tá? Na reta. Imagine que aqui nós temos uma régua e nós queremos colocar todos esses números numa régua, né? Lembrando que a régua ela representa a distância de um número até outro, a distância de um ponto até outro, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a nossa direita. A gente sabe que os números vão aumentando. Quanto mais para a direita, maior é esse número. E quanto mais para a esquerda, menor é esse número. Vamos lá, nós temos aqui a nossa direita, o 1, depois o 2, o 3, 4, 5, 6, isso vai até o infinito, ok? Então aqui eu só coloquei o conjunto dos números naturais, né? A representação dos números naturais, que vai até o infinito, por isso que tem uma seta. Muito bem. Agora eu vou colocar o conjunto dos números inteiros, né? Representado pela letra Z. Bom, o conjunto dos números inteiros, eles são todos esses naturais, mais os negativos. Então está faltando aqui, para ser o conjunto dos inteiros, está faltando os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Muito bem. Agora sim, eu tenho um conjunto dos números inteiros, né? Lembrando que para a esquerda também é infinito, né? Ou seja, então aqui eu tenho o eixo central, o zero. Quanto mais para a esquerda esse número estiver, menor ele é. E quanto mais para a direita ele estiver, maior ele é. Muito bem. Temos aqui então a representação do conjunto dos números inteiros. Tá, e aonde aparecem os racionais, né? Todos aqueles números que podem ser escritos em forma de frações. Uma parte dele já está aí, porque esses números podem ser escritos em forma de frações. Mas estão faltando os números decimais finitos e infinitos, não é? Então vamos lá. Eu tenho aqui, depois do zero, ó, depois do zero, mas antes do 1, eu tenho aqui o 0,2, por exemplo. E entre o 0 e 1 tem muitos números decimais, não concorda? E aí, vamos lá. Eu tenho também, por exemplo, aqui, depois do 4, maior que o 4, menor que 5. Eu teria aqui 4,1, por exemplo. Está aqui localizado na minha reta, não é? Vamos para o lado esquerdo, para os números negativos. Eu também tenho frações aqui, né? Ou números decimais, números com vírgulas, né? Então, ó, depois do 2, só que antes do 3. Eu teria aqui um
menos 2,7, por exemplo, tá? Mais um pouquinho para cá, eu teria menos 5,2, por exemplo, né? Então aí eu tenho uma representação do conjunto dos números racionais, aonde eu tenho todos os inteiros, né, que são os positivos e negativos, e mais as frações, né? Eles estão escritos todos em forma de decimal, mas poderia estar escrito em forma de fração também, né? Como 2 décimos, né? Ou melhor, representando 1/5, não é? Então são as frações e os números decimais. Esse é o conjunto dos racionais, ok? E agora os números irracionais. Como que nós vamos escrever eles nessa reta numérica? A representação deles nessa reta numérica. Então vamos lá. Nós sabemos que a raiz de 2, no exemplo anterior, a raiz de 2 é um número irracional, né? Porque ele não se repete, né? A raiz de 2 é 1,41, 42, então aonde estaria esse número? Esse número estaria mais ou menos aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, ele estaria aqui, ó, 1,41, e aí vai embora e não se repete. É um número irracional. A raiz de 5, que também é um número irracional, é 2,236067. Aonde ela estaria localizado na reta? Então, a raiz de 5, 2,23, estaria mais ou menos aqui. Então, eu tenho 2,23 e aí vai embora também. O π, que é 3,14, ele estaria aqui na reta entre o 3 e o 4. 3,14 e aí vai até o infinito e não se repete em nenhum momento. Tá? Então, esses são os números irracionais. E tem uma infinidade de racionais, tanto positivos quanto negativos, ok? Então, nossa reta numérica, a nossa reta real, né, fica expressa dessa forma, né, porque ela tem todos os conjuntos representados nela. Muito bem, agora que nós já representamos essa reta, né, nós vamos comparar os números. Nós podemos comparar entre maior que e menor que. Lembrando que quando o número é maior, a gente lembra da boca do jacaré, né? A boca do jacaré fica aberta para o número que é maior. Então vamos lá, eu tenho π e eu tenho a raiz de 2. Qual é maior? O π não vale 3,14? Olha onde ele está na reta. Ele está aqui, 3,14. E a raiz de 2 não é 1,41? Resumidamente, né, abreviadamente, né, 1,41 e vai até o infinito. Olha onde está. Está aqui. Quem é maior? O π ou a raiz de 2? Quanto mais para a direita esse número tiver, maior ele é. Quanto mais para a esquerda, menor ele é. Ok? Então, o π é maior. Olha onde o π está. Olha onde a raiz de 2 está. O π é maior, então a boca do jacaré fica aberta para ele. E entre o π e o 4,5? Muito bem. O π está aqui. Aonde estaria o 4,5? Não estaria mais para cá, por exemplo? Por aqui no meio? Então, 4,5 é maior do que o valor do π. Não é? Apesar do π ser infinito, olha, mas ele não passa de 4, né? Então vamos lá, o π é menor. Se o π é menor e o 4,5 é maior, a boca do jacaré fica aberta para quem é maior. E a raiz de 5? Eu tenho aqui a raiz de 5 e eu tenho 2. Aonde está a raiz de 5? A raiz de 5 não é 2,23? Está aqui. Aproximadamente, é claro. A raiz de 5 está aqui. E aonde está o 2? Está para trás, ó. O 2 ficou para trás. Então o 2 é menor, a raiz de 5 é maior. Então a raiz de 5 é maior, boca do jacaré é aberta para ela. Muito bem. Agora, nesse exemplo, os números estão escritos em forma de fração, não tem problema. Faça a divisão, né? Pode usar a calculadora e faça essa divisão. Eu tenho 1/5 e eu tenho 1/3. Quanto que é 1/5? 1/5 é 0,2. Quanto que é 1/3? 1/3 é 0,33333, né? É uma dízima periódica. Qual desses números é maior? 0,2 ou 0,3? O 0,2 está mais à esquerda, o 0,3 mais à direita. Então 0,3 é maior. Se ele é maior, boca do jacaré, aberta para ele.
No último exemplo, nós temos 7 meios, ou 7 dividido por 2, que é igual a 3,5. 3,5 e menos 1. Qual dos dois é maior? O 3,5 estaria mais ou menos aqui, na reta. E onde estaria o menos 1? Olha lá, à esquerda. Sempre quando você compara um número que é positivo, né, está à direita do zero, ele é positivo, com um número que é negativo, o número positivo sempre será maior que o negativo. Então a boca do jacaré fica aberta para ele também.